Sexta-feira, dia 10 de novembro, o TV Notícias de hoje está começando. Boa noite para você. Confira comigo os destaques. O Hospital de Clínicas da UFO investe em plano estratégico de gestão para garantir mais qualidade aos pacientes, estudantes, professores e equipe técnica. Hoje é o dia de prevenção e combate à surdez. Mais de 1 bilhão de adolescentes e jovens adultos estão em risco de perda auditiva. Parque do Sabiá comemora 35 anos e vai ter muita festa para os visitantes que passarem por lá no fim de semana. Coral da UFO faz um grande espetáculo em comemoração ao aniversário de 40 anos. E hoje tem mais apresentação. Saiba como você pode participar no TV Notícias, que está só começando. O Hospital de Clínicas da UFO é o principal hospital público da cidade. Atende 100% pelo SUS. Foi criado para ser hospital-escola para os cursos de medicina e outros na área de saúde. Mas com o tempo se tornou referência, principalmente pelos procedimentos de alta complexidade. E para oferecer tratamento de qualidade e com respeito, inclusive à equipe de funcionários, estudantes e professores, a gestão e o planejamento são fundamentais. Planejar. Essa é uma palavra essencial para o Plano Diretor Estratégico do Hospital de Clínicas de Uberlândia, vinculado à UFO. O documento foi apresentado à comunidade acadêmica e externa no campus Umuarama. A ideia é definir prioridades, além de apontar diretrizes estratégicas e ações para o funcionamento do HC. O plano é referente ao período de 2017 até 2019. Mais de 300 pessoas contribuíram com a elaboração do documento, entre diretores, técnicos, professores, estudantes, residentes e gestores. Definir diretrizes onde nós vamos fundamentar todo o nosso trabalho baseado em competências e baseado numa linha de profissionalização. Então, dessa maneira, nós temos a oportunidade de reconhecer os problemas e esses problemas forem identificados de maneira compartilhada por toda a comunidade do hospital, são as pessoas que vivem o problema, portanto, eles apontam e podem inclusive propor as melhores soluções. Então, foi uma construção ampliada e coletiva e dessa maneira nós teremos condição de organizar os processos e ainda mais qualificar as pessoas para alcançar o nosso principal objetivo. A cerimônia de lançamento do Plano Diretor Estratégico contou com a presença do reitor da UFO, professor Valder Steffen. Ele ressalta que planejar o futuro do hospital é pensar tanto na comunidade acadêmica da UFO, quanto nos pacientes de Uberlândia e região que contam com os serviços. Evidentemente, devido ao seu papel assistencial, ao seu tamanho, à sua importância na região, sendo o único hospital 100% SUS, de portas abertas na nossa região, isso reveste ainda o nosso hospital de uma importância muito grande. O objetivo do plano é melhorar a atenção e a qualidade do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde ao hospital. O diretor conta que algumas ações previstas no plano já são praticadas desde abril. Nós estamos conseguindo nos organizar e buscar sustentabilidade, encontrar soluções para a gente poder vencer a crise. A crise ela é oportuna. A crise, ela permite o desenvolvimento e maximizar a nossa capacidade criativa. O diretor fala ainda sobre as expectativas para o HC até 2019, com o lançamento do Plano Diretor Estratégico. Com a capacidade física que eu tenho instalada, apenas os 511 leitos, eu tenho condição de atender mais pessoas com essa mesma quantidade de leitos. Até que eu tenha fôlego, onde o novo hospital possa concluir as suas obras, onde terá um incremento de aproximadamente 250 leitos. Segundo o reitor, o próximo passo é integrar os planos do HC aos da universidade como um todo. Isso é muito importante porque, evidentemente, o nosso hospital de clínicas é parte integrante da universidade. E é importante que, inclusive, de uma maneira geral, órgãos em Brasília, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tenham conhecimento dessa integração, né, para que a gente possa ter um desenvolvimento coordenado, né, o hospital juntamente com a universidade, formando um todo, e a gente espera que isso seja muito benéfico para ambas as instituições. Parabéns à equipe técnica e todo esse planejamento vai fazer com certeza muita diferença na qualidade do atendimento e dos serviços prestados no Hospital Escola, Hospital de Clínicas da UFO. Hoje o dia amanheceu bem nublado em Uberlândia e região, com clima bem mais agradável. E como será o fim de semana? A previsão para este sábado você vê agora no mapa.
Em Uberlândia, o dia já começa quente, com mínima de 19 graus. A máxima pode chegar a 28. Tem previsão de chuva para a tarde e noite. Em Ituiutaba, também deve chover ao longo do dia, mas o calor prevalece. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Clima mais fresco pela manhã em Patos de Minas, com mínima prevista de 17 graus e máxima de 30. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Araguari, o sábado vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Possíveis pancadas de chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. E em Uberaba, os termômetros devem marcar 19 graus pela manhã e chegar a 31 no fim da tarde. Pode chover a qualquer momento. O fim de semana vai ser de festa. O Parque do Sabiá comemora 35 anos e vai ter uma programação especial para os visitantes. O parque é considerado pela maioria o pulmão de Uberlândia, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. Todos os dias, Lourdes acorda bem cedo para ir ao parque. Gosta de caminhar e fazer exercícios na academia ao ar livre. Eu gosto muito, assim, eu venho todos os dias, assim, para a saúde, porque eu gosto mesmo de vir. A construção do Parque do Sabiá começou em julho de 1977 e só foi inaugurado em novembro de 1982. Atualmente, por semana, frequentam o local 40 mil pessoas. Inicialmente tinha todo esse potencial de árvores, tinha a lagoa e a piscina, basicamente isso. Havia entre as árvores alguns locais para fazer um churrasquinho, né, que agora praticamente inexiste, e a partir desse tempo, né, dessa criação, é que foram se desenvolvendo dentro do parque muitas outras atividades esportivas, de qualidade de vida, e hoje ele é uma potência, realmente uma potência em termos de oferecimento de lazer, qualidade de vida e atividades esportivas para a população. O Parque do Sabiá é conhecido pela riqueza da fauna e da flora do Cerrado. A infraestrutura conta com lagoa, quadras poliesportivas e de areia, parque para crianças, piscina, pista de 5 quilômetros para corrida. No aquário é possível conhecer diferentes peixes. Silvia explica que no local a população pode participar de aulas de ginástica e aprender várias modalidades esportivas. Nós temos uma trilha dentro do bosque, temos uma pista de 5 quilômetros que oferece para a população uma possibilidade imensa de fazer atividades físicas, de recreação e de lazer. Depois que se aposentou, o senhor João faz questão de frequentar o parque. Gosta de caminhar e fazer aula de hidroginástica. Que é um lugar assim, tem mais lazer, tem mais movimento, e é um lugar que a gente confia mais, né? Está no meio da população, então é um lugar que a gente tem mais liberdade. Esta semana, o Parque do Sabiá completa 35 anos. Para comemorar o aniversário, no domingo acontecem várias atividades. Nós vamos fazer uma grande festa aqui no parque, que deve começar a partir das 8 da manhã, se estendendo até as 18, 19 horas. No período da manhã nós vamos ter muitas atividades aqui no parque, vamos ter apresentação da banda municipal, vamos ter apresentações de dança do ventre, vamos ter um grande aulão, né, de zumba, né? Vamos ter atividades de voleibol, basquete, handebol, e vão muitas atividades esportivas e que toda a população está convidada para vir participar conosco. No período da tarde, vamos ter apresentações culturais, muitas duplas sertanejas que vão se apresentar ali no estacionamento a partir das 14 horas. E como nós vimos aí, uma grande programação para o fim de semana, então você não pode perder. Depois do intervalo, vamos falar de prevenção e combate à surdez. Mais de 1 bilhão de adolescentes e jovens adultos estão em risco de perda auditiva. Saiba também como você pode participar da Semana de História da UFO. Eu faço um rápido intervalo e volto já.
Jovens que por algum motivo pararam de estudar e pretendem voltar para a escola têm até o dia 25 deste mês para fazer a inscrição para a rede estadual de ensino. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site www.educação.mg.gov.br e clicar em Campanha Vem 2017. Começa na próxima segunda-feira, dia 13, a Semana da História. O evento é promovido pelos alunos da graduação da UFO. Vem palestrantes de outras universidades, como a USP e a UFMG. A repórter Daniela Malagoli traz as informações. Oi, Flávia, é isso mesmo. O tema desta edição é opressão, violência e resistência. Quem dá mais detalhes pra gente é Rafael Augusto Facchini, aluno de graduação da História da UFO. Rafael, como é que vocês pensaram este tema? Então, o tema ele foi pensado, ele surgiu em conjunto com todos os alunos que participaram das reuniões para a formação da semana. E a gente pensou um tema que viesse casar com o cenário político atual e que fosse também um grito de resistência. Por isso que o tema é opressão, violência e resistência, contra o avanço conservador e retrocesso no direito social. Em relação à programação, vocês estão trazendo algo que não acontece há muitos anos aqui na UFO, não é? Conta pra gente. Sim, a programação está bem diversificada, a gente tem atividades durante a manhã, a tarde e a noite. Amanhã a gente tem 20 atividades acontecendo, entre debates, oficinas e minicursos. À tarde são os grupos de trabalho. À noite a gente tem 2 conferências, que é uma de abertura e outra de encerramento, mais 2 mesas de debate. E na quarta-feira, que é o feriado, a gente vai estar tendo o Festival de Poesia Erótica, que é a 3ª edição, ele já é um festival tradicional no curso, a primeira edição é de 1985. E esse festival ele tem um caráter também de resistência, assim como a semana. Porque nesse cenário atual, onde o corpo se torna um tabu, onde a gente não sabe muito bem o que dizer sobre, onde essa questão sobre o que é arte, o que não é arte, o festival vem na contramão mesmo para dizer. Nós estamos aqui, a sensualidade também é uma forma de expressão artística. Então, para a gente finalizar, ainda dá tempo de se inscrever? Então, ainda dá tempo para quem quiser entrar no site, as inscrições vão até dia 10 de novembro, que é sexta-feira, mas para quem perder esse prazo, durante a semana do credenciamento é só chegar lá, ver qual é a programação que você quer participar e se inscrever. Ok, muito obrigada pelas informações. Flávia, é isso, voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela, pelas informações. Hoje é o dia de prevenção e combate à surdez. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de adolescentes e jovens adultos estão em risco de perda auditiva. O assunto é sério e nem todo mundo se preocupa com as causas e prevenção principalmente. Sobre o assunto, eu converso com o médico otorrinolaringologista, o Dr. Augusto César Borges. Doutor, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de perda auditiva, muita gente confunde. Bom, é surdo ou tem uma perda auditiva? Essa perda auditiva ela pode ser gradativa ou ela é diferenciada de acordo com a idade ou com alguma comorbidade ou algum problema que a pessoa tenha? A perda auditiva ela pode ser uma deficiência física. Quando ela é uma deficiência física, é que ela está limitando as atividades do indivíduo. E é uma exceção. A grande maioria são perdas que acabam atrapalhando o dia a dia, mas não é um surdo, né? Entendi. Com relação ao jovem, eu até trouxe isso no início da nossa conversa, porque a gente percebe que o próprio comportamento das pessoas mais jovens hoje já é um comportamento que não seria o ideal. Os fones de ouvido que ficam bem dentro lá mesmo da nossa cavidade, som muito alto, nós estamos submetidos a muitos ruídos. Isso pode também prejudicar ou acelerar algum processo de perda auditiva? É muito importante pensar não só na intensidade do som, mas na dose. A dose é o som na unidade de tempo. O ouvido foi feito para ouvir. Então, às vezes, a pessoa me procura e fala, eu trabalho num call center e tudo, não tem problema, ele vai ouvir 8 horas sem problema. Se você estiver exposto a um som muito alto, o tempo de exposição é muito importante. Então, para o pessoal mais jovem, é importante que tenha pausas. Ele quer ouvir uma música, uma boate, ou mesmo um fone de ouvido, mas que ele faça intervalos. Tá? Isso é fundamental. Eu sei que o assunto merece até uma entrevista exclusiva sobre isso, mas eu acho que também é muito importante porque muitas pessoas reclamam que tem um zumbido no ouvido, um zunido que é permanente, que às vezes piora em algum momento, talvez pelo próprio cansaço físico do dia a dia. Isso é normal? Pode ser levado como algo normal ou não? Merece atenção especializada? Na maioria das vezes, o zumbido é um sinônimo de perda auditiva. Na verdade, o ouvido está com zunido porque ele não ouve. Só que a pessoa, às vezes, tem uma perda apenas para sons agudos. Então, ele ouve normal a voz humana. Então, quando eu dou um diagnóstico para ele de perda auditiva, ele diz, mas eu ouço bem. Ele ouve bem a voz humana. Então, às vezes, a perca com sons agudos causa o zumbido. Então, é muito importante, quem tem o zumbido, procurar um profissional.
E como que deve ser o comportamento da família? Eu falo no ambiente familiar mesmo. Eu sei porque as pessoas com mais idade, elas acabam ouvindo a TV com volume mais alto, elas se incomodam quando elas não são entendidas ou compreendidas, ou quando elas não conseguem ouvir alguma coisa. Como é que deve ser esse comportamento? Bem no sentido humanístico mesmo, porque a gente sabe que é um problema familiar mesmo quando uma pessoa só aparentemente tem essa perda. Eu acho que isso talvez seja o mais importante da nossa entrevista, o efeito prático. A maioria das pessoas, principalmente idosas, elas perdem muito mais a capacidade de entender do que de ouvir. Então, se elas perguntam o que houve, o que foi, repita, não adianta falar alto, tem que falar com clareza. E falar alto parece mal educado. Parece que eu estou gritando com você. Então, quando a pessoa repete alto, a pessoa que está ouvindo mal fica chateada. Então, é muito importante repetir só com clareza, conversar com clareza, ao invés de falar alto. Gesticular mais. Gesticular melhor, também. Falar olhando para a pessoa. E Tudo ter paciência, né? Porque realmente é uma dificuldade muito grande. E uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui para os ouvintes, para os telespectadores, é que a perda auditiva talvez seja a deficiência mais grave que nós temos. Se perguntássemos para as pessoas se elas prefeririam, se pudesse escolher entre ficar surdo e cego, nós vamos ver vários cantores que são cegos, atores, e eu queria que você me mostrasse um surdo. A surdez, ela isola o indivíduo da sociedade, ela angustia mais, ela dá mais depressão. O cego, não sei por que razão, é um cara mais alegre que a média. O surdo é uma pessoa mais triste do que a média. Então, parece que as pessoas não têm noção da gravidade que é a perda auditiva em termos emocionais. Então, sem dúvida, os índices de depressão são maiores, os índices de suicídio são maiores em pessoas surdas. Então, que se levasse mais a sério a perda auditiva. E só para a gente fechar, eu sei que nosso tempo já acabou, mas o assunto é muito importante, tem que ser falado inclusive mais vezes. A gente falou muito de prevenção de causas, mas em relação ao diagnóstico, a partir do diagnóstico, é possível a pessoa fazer um tratamento? Eu sei que varia de cada caso, mas o ideal é procurar ajuda o mais rápido possível. Várias crianças, a solução é cirúrgica e simples. E vários problemas auditivos que antes não tinha tratamento, hoje são tratados cirurgicamente. Então é muito importante, sim, que se tem dúvida que você está ouvindo mal, procurar o tratamento. Fundamental. Doutor Augusto, olha, muito obrigado pelas informações, obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite. E depois do intervalo, Coral da UFO faz um grande espetáculo em comemoração ao aniversário de 40 anos. E hoje tem mais apresentação. Sabe como você pode participar daqui um pouquinho? Tem ainda a nossa agenda cultural para o fim de semana. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Um grande espetáculo marcou a comemoração dos 40 anos do coral da Universidade Federal de Uberlândia. Ontem, quem foi ao Teatro Municipal celebrou o aniversário com os músicos e teve um repertório especial. Se uma voz já encanta... Imagine várias. Plateia lotada e um verdadeiro espetáculo, não só de vozes. Essa foi apenas uma parte da apresentação Uma Ópera aos 40, em comemoração ao aniversário do coral da Universidade Federal de Uberlândia. Teve gente que veio de fora do país para ajudar em toda a organização. O Douglas fez parte do coral da UFO por 15 anos e hoje mora nos Estados Unidos. Quem ajudou a pensar toda a concepção do espetáculo foi Walter, que mora em São Paulo. Ele foi convidado para fazer a direção de cena, figurino, adereços, tudo pensado nos mínimos detalhes. E eu procurei explorar esses personagens que são muito distintos na interpretação cênica dos cantores. Então, às vezes você coloca um adereço, você consegue um camponês, você coloca um cap, você consegue um soldado. Então foi dessa forma que eu fui resolvendo aqui
Nesse pouco tempo, né, porque nunca na minha vida, eu fiz um ensaio, afinando som, afinando luz, marcando cena, tudo compactado num dia só, porque o teatro aqui acho que não tinha datas e a gente acabou ficando com um dia. Na minha vida inteira, quase 30 anos de carreira, eu nunca fiz um ensaio geral assim, compactado. Mas quando eu cheguei no hotel ontem, eu falei, ufa, foi bom, foi produtivo. 37 vozes compõem o coral da Universidade Federal de Uberlândia, 7 da UFO e 30 da comunidade uberlandense. São diversas apresentações por ano em várias cidades de Minas Gerais e de outros estados. Quem está há 35 anos no grupo é o Joel. Ele chama tudo isso de coral terapia, pois foi através da música que a dor de cabeça constante desapareceu. Além disso, foi soltando a voz que ele conheceu o mar. Eu acho que foi a Cavalharia Rusticana, porque foi a primeira ópera que eu cantei. Cantamos em Goiânia, depois teve o mês da ópera no Rio de Janeiro, fomos para lá e cantamos Cavalharia Rusticana e todo dia nós ia no mar. Foi maravilhoso, que eu não conhecia o mar de perto. No coral da UFO nós trabalhamos línguas, familiariza o pessoal com a linguagem musical, leitura musical. Eles se desenvolvem nesse sentido, eles perdem timidez porque tem que lidar com o palco, começam a ter uma noção de espaço social e busca por objetivo comum, quando eles se esforçam para atingir um objetivo que é esse espetáculo, que é levar pela plateia, e essa interação social ela acontece do coro para o público e do público para o coro. Quando nós entregamos, eles aplaudem. A sensação de quem assiste é difícil de explicar. Eu gosto muito de música, de arte, e acompanhei já algumas apresentações do coral. Eu gosto muito e ainda mais agora com 40 anos, né? A gente não podia perder. 40 anos de histórias e, claro, muitas cantorias. O Coral de Uberlândia é um grande bem que a cidade tem. Se você pensar que essas pessoas estão aqui por amor à arte, e eu adorei trabalhar com eles pelo fogo que eles têm de fazer, parece um bando de criança brincando. E só por amor à arte. Eu acho que Uberlândia podia investir e dotar esse coral de condições melhores para poder realmente a gente fazer uma ópera de verdade aqui. Por que não? Com um teatro desse, com toda a capacidade que você tem aqui, um grande urdimento para fazer grandes cenografias, força de orquestra, a cidade está equipada para isso. Bela apresentação, não é mesmo? E hoje tem mais um espetáculo no Teatro Municipal. Dá tempo, é daqui um pouquinho, às 8 da noite. A entrada é de graça. E tem mais eventos programados para o fim de semana. Nós damos algumas dicas para você na nossa agenda cultural. Está acontecendo neste momento e dá tempo de você participar do Festival de Literatura com o Instituto Peniel de Ensino. Começou às 7 da noite e vai até às 9 na Oficina Cultural. No sábado tem espetáculo de dança, Height Voltagem, Zumba e Fit Dance com Rooms Fitness. É para toda a família e aberto à comunidade. Começa às 6 da tarde na área externa do Teatro Municipal. Ainda no sábado, tem Cineclube Cultura, com Os Intocáveis. O filme policial de Brian De Palma será exibido de graça às 8 da noite na Oficina Cultural. No domingo, tem a apresentação de humor, com Pagode da Ofensa. É às 8 da noite no Teatro Municipal. É importante chegar um pouquinho mais cedo para garantir a entrada. O TV Notícias desta sexta fica por aqui. Boa noite, um excelente fim de semana. Tem mais informação a seguir no Jornal Minas, segunda edição.